Sobre liberação de urina e fezes, realmente, o bebê ele não possui a capacidade de controle dos esfíncteres. Isso é involuntário. Tanto reter quanto travar, isso é involuntário. A questão é que ele possui uma capacidade física e neurológica de libertar ou de relaxar esses esfíncteres. E se ele não tem a colaboração da mãe ou do pai, de alguém externamente, ele pode ficar mais tempo com contração. Então, assim, dos esfíncteres. Nós não vamos ensinar o bebê a fazer cocô ou a fazer xixi. Isso ele já sabe. Nós apenas vamos identificar a sua expressão facial ou a sua expressão corporal. Vamos fazer uma leitura dessa criança, desse bebê, e vamos ajudar ele a relaxar. Se a gente conseguir colaborar com essa criança para ela relaxar, então aí a gente vai perceber que ele vai soltar uma quantidade de fezes maior e junto com a quantidade de gases também maior. O controle de horários não é ensinar a criança a fazer cocô, não é ensinar a criança a não fazer cocô, né? E também não existe nenhuma pressão para que o bebê faça cocô. Apenas é uma técnica que ajuda as mães e os pais, as avós também, né, a fazer uma leitura corporal e facial das vontades do bebê. Eu gosto muito de falar dessa leitura de alma em todas as aulas, principalmente na amamentação. Eu gosto de comparar, por exemplo, o bebê acordou, a gente vai primeiro conversar, a gente vai rir, vai falar alguma coisa, porque às vezes o bebê acordou e ele não quer mamar imediatamente. Quais são os principais momentos de relaxamento do bebê? É no sono e é no banho. E muitas crianças, quando estão com cólica, por exemplo, que a gente sugere que coloque imerso no balde para fazer um banho de balde relaxante, essas crianças entram no balde e fazem aquela borrada, que é uma confusão do caramba, né? Que a gente não sabe se tira, se deixa, fica o bebê envolto em cocô. E por que que isso aconteceu? Porque ele estava com contração, se apertando, e na hora que colocou a água morna, ele conseguiu, enfim, relaxar. Sinais universais de cocô. O bebê fica vermelho, né? Porque faz força, prende o ar. O bebê soltar gases, muito normal. Ele se espreme, tanto que tem um barulhinho característico do cocô que a gente pode, inclusive, ensinar, porque na minha época era isso, ensinava a fazer o barulhinho. Quer dizer, que era pedir para fazer cocô ou era avisar que já estava fazendo cocô, sem saber falar nem nada, com 2, 3 meses já. E aí já era o momento de colocar, de apoiar, né, o bebê ou no vaso, ou no piniquinho, ou na pia, dependendo da idade, para ele liberar essas fezes numa posição confortável e relaxante, num ambiente também agradável, morno, né? Que idade seria o ideal para começar? Então, de 0 a 4 meses, a resposta é imediata, quer dizer, você consegue ver muito nítido, né? Com os meus bebês, eu comecei entre 3 meses, um pouco antes, um pouco depois, mas nessa faixa de 3 meses de idade, ele já a gente já se comunicava muito bem, vamos dizer assim, né? E a resposta é imediata. Então, muitas vezes dava certo o cocô. E aí, conforme o bebê vai crescendo,
meio que fica instalado um hábito de evacuação naquela posição e naqueles determinados horários. E mesmo que seja fora do horário, a mãe ou o pai tem um sinal de que é um cocô fora do horário, porque essa leitura corporal e facial ela é muito fácil de ser feita. Depois de 12 meses, talvez precise de ampliar a percepção da mãe e do pai com relação ao bebê. Mas é possível? Claro que é, sempre é possível. Tá? Então, o ideal é começar desde o nascimento. Eu conheço algumas mulheres que, já desde o nascimento, usando a fralda ecológica, conseguiam perceber quando o bebê ia fazer cocô já na primeira semana, e aí já colocava na posiçãozinha de soltar gases na pia, né? Que é o joelho dobradinho, que é a posição mais natural que nós, seres humanos, temos. Né? Vou mostrar já já uma imagem. Então, é assim, quanto mais precoce, mais fácil de ensinar. Assim, tem muita gente que fala, mas você está atrapalhando o desenvolvimento neurológico, porque é uma pressão para essa criança, ela não tem capacidade. Gente, é uma leitura de alma que a gente está fazendo uma leitura da expressão corporal do bebê. E se eu sei que naquela hora ele vai fazer cocô, eu não tenho que soltar grito, ai meu Deus, corre, não, para, prende, segura, não é nada disso, é a natureza em ação, né? Então, o bebê faz o barulhinho, a gente se movimenta tanto para pegar o bebê, quanto para se direcionar ou para o piniquinho, ou para o vaso, ou para o banheiro, e naturalmente deixa, às vezes até começa a fazer xixi, ou começa a fazer cocô, não tem problema nenhum, é natural. Se a gente tratar isso com naturalidade, naturalizado estará. Não tem nenhuma pressão psicológica, ninguém está ensinando nada, não há uma cobrança que só pode fazer cocô na pia, no vaso, né, no pinico, não tem essa cobrança, é uma ideia da natureza em ação. E se eu posso colaborar com uma posição agradável, se eu posso colaborar com o relaxamento desse bebê, ele vai conseguir fazer um esvaziamento completo ou da bexiga ou do intestino. E é isso que a gente quer, porque depois de um esvaziamento completo de intestino, vem um sono longo. Por exemplo, na época que a gente usava a fralda de pano, que é a proposta hoje da fralda ecológica, só que é com um tecido, né, mais absorvente, mais ecológico, vamos dizer assim, né? Eu lavei, pelo menos durante os primeiros 8 meses, 6 meses a 8 meses, uma média de 40 fraldas por dia. Tinha que lavar, secar e passar naquela época, olha que loucura. Hoje nada mais disso, né? E conforme o bebê ia crescendo, no caso dos meus bebês que eu fiz, eu adaptei essa técnica para o cocô, até 1 ano de idade só para o cocô, então essa quantidade de 40 fraldas diminuiu para 20 fraldas, depois para 15 fraldas, com muita tranquilidade. Depois de 1 ano de idade, que aí eu introduzia a coisa do xixi, porque o pinico ou o vaso já tinha uma boa compreensão, né, era eficaz, era bem eficiente, vamos dizer assim, e aí então, com a introdução do aprendizado do xixi, os meus 2 filhos, até 1 ano e meio, estavam desfraldados. Claro, vazou muito xixi, muito cocô na calcinha, na cueca, mas tranquilo, porque não era uma obrigação para ninguém aprender, apenas era uma proposta de ajudar eles a estarem mais relaxados no momento da evacuação ou do xixi. Eu gostei. Muitas vezes eu mesmo fico um pouco angustiada, né, depois de ter vivido a higiene natural com os meus filhos há 40 anos atrás, a gente percebe que o bebê está fazendo cocô e está no colo, no braço do pai e da mãe, e o pai e a mãe não se mexem para liberar esse ânus ali que está apertado,
sentado em cima do braço da mãe, né. Então, mesmo que use fralda, coloque esse bebê numa posição mais confortável, deixa liberado, né, a parte do ânus, né, a saída desse esfíncter para ele, conseguir evacuar, mesmo que seja na fralda, mas que ele tenha esse espaço para soltar mais as fezes, né. A urina, às vezes não é tanto trabalho, né, mas as fezes, a ideia aqui hoje, eu já estou encerrando, foi trazer uma reflexão para você. Será que, mudar a posição do bebê vai ajudar ele a soltar mais pum, a liberar mais gases, a liberar mais fezes? Será que isso vai trazer um conforto? Será que ele vai ficar mais relaxado depois de fazer essa evacuação grande? Será que isso dá muito trabalho? Será que a gente está fazendo algum tipo de pressão quando coloca o bebê numa posição, adequada para a liberação? Então hoje foi um dia de reflexões. Esse nosso encontro de hoje foi um encontro para reflexão e eu espero que eu tenha ajudado, vocês a fazerem essa reflexão.